Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão acostumados sempre a sentar nesse mesmo lugar que vocês sentam aqui na igreja? Quem que normalmente senta no mesmo lugar? Alguns tentam. Posso fazer um pedido antes, pastor, hoje? Antes de você se assentar, eu vou pedir para você trocar de lugar. Vai virar uma bagunça rapidinho, mas vai fazer sentido. Se você está numa poltrona, muda de fileira, muda de lugar, dá uma mudada de lugar. Só sai do lugar que você está, não senta no mesmo. Só muda um pouquinho. Azar, por que isso? Eu vou te explicar depois. Só troca um pouco de lugar. Não fica no mesmo lugar que você está. Já chega bagunçando. Pode falar, pastor. Vai achando um lugar aí. Muito bom. Quem já está no lugar aí, pode abrir a Bíblia em Lucas 4, por gentileza. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Azaf, eu não estou entendendo nada. Calma, irmão. Calma aí. Já vai fazer sentido. Lucas 4, versículo 14. Nós vamos ler essa porção. Quem tiver com a sua Bíblia, pode abrir no celular, no seu aplicativo ou na sua Bíblia física. Obrigado, irmãos, por fazer essa mudança aí para mim. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas, até aqui estava tudo bem, mas perguntavam: não é este o filho do Zé? Não é esse o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele dizendo: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e retirou-se. Antes de se assentar, fala para o irmão que está do seu lado, aí fala assim: se prepara, que a palavra é para você, irmão. É para você. Pode sentar, por gentileza. Glória a Deus. Estou muito feliz de poder ter a oportunidade de ministrar a palavra aqui. Já tive esse privilégio algumas vezes, e quando liderando os jovens também. E eu me sinto muito em casa e muita vontade em poder estar aqui. O nervosismo é o mesmo de sempre, né? Quando o pastor fez o convite, eu fiquei assim: ai meu Deus, a minha sonequinha de domingo à tarde não vai rolar hoje. Mas eu lembro que eu até comentei com a minha esposa que uma das últimas vezes que nós viemos aqui, o Espírito Santo colocou no meu coração, falou: a próxima vez que você ministrar aqui, a oportunidade é essa palavra. Eu falei: amém. Então, quando o pastor me falou hoje: Azaf, você pode ministrar hoje? Eu falei: posso. Eu já sei o que é para ser ministrado, já tenho o recado. É esse texto de Lucas 4. E o contexto dessa história: Jesus, ele acaba de sair do deserto. Lucas 4:1 é a tentação de Jesus no deserto. Lucas 3, ele foi batizado, e ali então ele começa o seu ministério. E aonde Jesus começa o seu ministério? Começa em Nazaré. Jesus, quando a gente vai olhar para a Bíblia, ele tem uma trajetória em 5 cidades, basicamente, ali, todas uma próxima da outra. Mas ele nasce em Belém, os pais dele vão para o Egito, quando Herodes estava ali para matar os meninos, eles fogem para o Egito. Depois do Egito, Jesus, ele cresce. A parte da infância, adolescência, juventude de Jesus acontece em Nazaré. Tanto que a Bíblia fala que ele seria chamado de o Nazareno. Depois Jesus cumpre um pouco do seu ministério também em Cafarnaum e morre em Jerusalém. Mas boa parte da história de Jesus acontece em Nazaré. Então, quando Jesus ele começa o seu ministério, ele volta para a cidade que ele
tinha crescido, que era praticamente um vilarejo, porque consta-se que tinham ali em média de 4.000, 5.000 pessoas que moravam ali. Então era interior mesmo, interior. Hoje eu morando em São Paulo, às vezes eu falo, eu vou para o interior esse final de semana. Falo, você vai para o sítio, para a fazenda, eles acham que interior é só... Eu falo, não, gente, é Itapetininga. Olha Itapetininga, né? É interior, todo mundo se conhece. Falo, não é assim também, né? Mas Nazaré, nesse contexto, é o interior do interior. Era um vilarejo com pouquíssimas pessoas, onde todo mundo se conhecia. Né? Alguém arrotava lá, o outro já escutava aqui, todo mundo já se conhecia. As coisas fluíam, né? As mensagens, tudo que acontecia por lá. E Jesus volta para começar o seu ministério, ele entra na igreja, ele pega um texto do profeta Isaías, que a gente acabou de ler aqui, e ele mesmo diz que ele é o cumprimento dessa palavra, que o Espírito do Senhor está sobre ele, ele veio para libertar os cativos, para pregar a mensagem, né, para curar os enfermos, e ele fala que essa mensagem é dele, né, que essa mensagem está falando a respeito dele. E as pessoas até gostam. As pessoas falam, nossa, palavras lindas, bonitas e tudo mais. E aí você viu lá, eu fiz até uma ênfase no mas. Eles estavam tudo bem. Quem estava lá eram os primos de Jesus, os irmãos de Jesus, pessoas que cresceram com Jesus, as pessoas que jogaram bola com Jesus, as pessoas que foram na escola com Jesus. Era todo mundo que conhecia. E eles começaram a olhar para Jesus e falaram, mas aquele ali não é o filho do Zé? Aquele ali não é o filho da Maria ali, que morava ali no 53, na rua ali de baixo, perto de não sei de onde? Nossa, é ele mesmo. E quando eles reconhecem Jesus e percebem que ele era aquele que andava e que corria naquela região, que cresceu com eles, eles começam a ficar um pouco mais receosos com isso. E aí Jesus já percebe isso, e Jesus, é claro, traz ali um sermão um pouco mais duro, onde ele fala que aquilo que Deus tinha, né, não era exclusivo apenas para o povo de Israel, mas ele também ia, né, anunciar a mensagem para todos, e ele traz ali um contexto de uma época ali de Israel, bem resumida, foi um sermão bem curto que Jesus trouxe, e aí as pessoas começam a se irar contra Jesus, porque eles reconheceram quem Jesus era, não o Jesus Messias e aquilo que eles estavam, né, ouvindo, que Jesus estava fazendo em outras cidades, o que ele fez também, mas eles reconhecem que Jesus era aquele que habitava com eles ali. Então, é muito doida essa história, porque nessa mesma passagem fala que esse mesmo povo pega Jesus e eles tentam jogar Jesus de um precipício. Eles ficaram tão irados e bravos com Jesus que eles queriam matar Jesus. Jesus estava começando o ministério. Então, Jesus consegue passar entre eles, se retirar e vai embora. E Jesus vai para Cafarnaum e ali ele consegue realizar muitos milagres, coisas que lá em Mateus vai falar que Jesus ficou tão espantado com a incredulidade daquele povo que ele não conseguiu fazer nenhum milagre ali naquela cidade. Porque o povo que estava ali estava acostumado demais com Jesus. Eram pessoas que cresceram com Jesus. Eram pessoas que olhavam para falar, Jesus, esse é Jesus, Jesus, sei que é o filho do Zé. Jesus, é aquele ali que corria ali com os meninos. Cresci com Jesus. Um era primo, outro era irmão. A Bíblia fala ali da família de Jesus, que eles cresceram todos ali. Então, quando a gente olha para essa passagem, a gente percebe que essa proximidade com Jesus faz com que eles olhassem para Jesus como apenas, é Jesus, né? É apenas Jesus. Isso que acontece ali em Nazaré, com aquelas pessoas, pode acontecer com a gente também. Isso que aconteceu ali com aquele pessoal que habitava em Nazaré, que tinha uma proximidade com Jesus. Jesus era uma figura comum para eles, a ponto de eles não acreditarem mais na mensagem de Jesus, porque no começo até eles estavam empolgados. Mas depois, olha como que mudou, eles estavam tão empolgados com a mensagem que daqui a pouco eles queriam matar Jesus jogado do precipício. Olha que doideira. E a Bíblia revela o porquê disso, por causa dessa proximidade que eles tinham. E nós, muitas vezes, principalmente aquele que nasceu num berço evangélico, né, a gente tem o costume de falar que nasceu na igreja, ninguém nasce literalmente na igreja, mas aqueles que nasceram num berço evangélico, ou aqueles que estão há muito tempo na caminhada com Deus, podem acabar sendo atingidos aí, né, com a síndrome de Nazaré. E é isso que eu gostaria de ministrar hoje para nós, falando de alguns sintomas dessa síndrome de Nazaré. Quando a gente é um novo convertido, quando a gente conhece a Cristo, a gente está empolgado, a gente só quer saber de Jesus, a gente posta Jesus, a gente fala Jesus para a nossa família inteira, a gente tem toda aquela empolgação, a gente está animado, a gente participa de tudo que tem na igreja, e vai na célula, e vai no link, e participa dos ministérios, está totalmente entregue, mas conforme os tempos vai passando, aí vem o casamento, aí não tem mais tempo, aí tem o trabalho, aí tem não sei o que lá, e aí tem minha vida, aí tem minha saúde, aí tem meus filhos, aí tem não sei o que lá, não sei o que lá. Quando vê Jesus, aí tem Jesus também. E Jesus, que era para ser uma figura central das nossas vidas, acaba sendo mais uma coisa dentro de tantas que a gente tem na nossa vida.
E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque conforme os tempos vão passando, a gente vai virando tudo uma rotina, um comodismo, e até as nossas práticas espirituais acabam sendo afetadas por conta disso. Eu queria trazer aqui para vocês alguns dos sintomas da síndrome de Nazaré. Fala para a pessoa que está do seu lado, não olha para mim, não me cutuca, porque às vezes a gente começa a falar a mensagem e fala assim, você já lembra do fulano, você já cutuca a esposa, já quer falar, isso aqui é o fulano lá, isso aqui é claramente. Mas é para você, irmão, para mim também. Eu sou o primeiro que estou escutando essa palavra aqui. O primeiro sintoma da síndrome de Nazaré é o foco em si próprio. É o foco em si. Você antes, não, tudo, Jesus era tudo, mas daí começa as minhas coisas, a minha vida, e tudo começa com eu. E como é que eu percebo que eu estou com foco em si próprio? É só você gravar a sua oração e você escutar. Zaf, eu não estou orando, então já está diagnosticado, vamos poder bater o martelo, né? Não estou orando, então já sabe que está. Mas se você está orando e você ouvir a sua oração e prestar atenção, o que você tem orado? A sua oração tem a ver só com você? Ou tem a ver com o reino de Deus? A sua oração tem a ver, o Senhor me guarda, me protege, me abençoa, eu preciso de tal coisa nisso aqui, como se Deus fosse um garçom, né? O que mais? Eu preciso disso, a proteção, eu estou precisando também de um aumento, eu estou precisando também, pai, quem molha a geladeira, eu preciso de um milagre, preciso de alguma coisa, né? Estou precisando também de um terreno. Não, e aí? A oração nossa é baseada apenas naquilo que a gente quer? Como se Deus fosse um garçom que estivesse ali esperando e anotando esse pedido? Como é que está a nossa oração? Já é uma forma da gente perceber se o foco da nossa vida está realmente em si próprio. E a gente tem que tomar cuidado com isso, irmão, porque é algo que acaba se tornando rotineiro. Fala assim, mas será? É meu dinheiro? Não, porque tem muita gente que é assim, porque é meu dinheiro, é minha vida, são minhas coisas, é minha casa, é o meu carro, é a minha saúde, é o meu tempo, é a minha saúde espiritual. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. A gente tem que diminuir esse egoísmo de achar que não, eu sou o centro do universo. Você não é o centro do universo. As coisas não acontecem em seu favor apenas. Existe um reino. E quando nós oramos, a gente precisa entender e alinhar o nosso coração com o coração de Jesus para entender o Senhor. O que o Senhor tem para mim hoje? Por quem que eu posso orar? O que vai acontecer? Então, o primeiro sintoma da síndrome de Nazaré é o foco em si próprio. Tem muita gente que às vezes vem para o culto, né? Não gostei muito do culto hoje. Está uma bagunça aqui, esse andaime aqui, toda hora eu estou tentando prestar atenção, estou vendo esse negócio aqui, né? O telão agora da igreja está mais fit, deu uma emagrecida, né? Tá tudo mais, o louvor não sei o quê. E aí fica reparando, e aí o culto não sei o que lá. Não gostei do louvor, essa música, essa música de novo, não sei o quê. Mas, meu irmão, não é para você o culto. O culto não é, o culto é para Deus. A gente está aqui para cultuar o Senhor. O foco não é nós, não é o eu. Será que vai me agradar? Mas será que essa luz vai gostar? Não vai ficar muito escuro? Gente, não é. Isso aqui tudo claro, a gente faz o melhor, a gente quer fazer o melhor para o Senhor, a gente quer estar no melhor ambiente, quer estar num ambiente confortável, é lógico. Mas a gente tem que entender que tudo isso só faz sentido quando Ele é adorado. Quando o nome dele é exaltado, quando o nome dele é honrado, quando a adoração chega como cheiro suave ao Senhor e não para nós. Então, o primeiro sintoma é esse, meu irmão. É o foco em si próprio. O segundo sintoma é a repetição de rituais. O que é repetição de rituais? A gente tem práticas espirituais, mas ela acaba se tornando apenas uma repetição de um ritual. Então, você ora e lê a Bíblia, até, mas para ser um check na sua lista, tem que orar. Então, você vai lá e ora, check. Tem que ler a Bíblia, você lê a Bíblia, check. É só para mais um check, não tem uma espontaneidade, não tem um desejo, não tem aquele hábito no sentido de você realmente querer falar com o Senhor, de você passar um tempo com o Senhor, e meia rotina corrida, às vezes acaba sendo só um check. A gente vem para a igreja, a gente já sabe tudo que vai acontecer, e sempre é mais um culto. É mais um culto. Vai chegar, vai cantar 3 hinos, o pastor vai subir, a gente vai orar, aí tem a oferta, daí na oferta eu vou para dar oferta, mas na verdade eu vou lá para beber uma água, ir no banheiro, tudo mais, volto, aí tem a palavra, 3 minutos, você começa a olhar no relógio, está dando horário, o culto vai acabar, será que vai acabar mais tarde? Ixi, o pastor pegou, mas a gente fica assim, a gente já está acostumado, senta às vezes no mesmo lugar, por isso que eu já pedi para mudar de lugar, senta ali certinho, não sei o quê, acaba o culto, vai na cantina, come pastel, marca lá o pastel, às vezes não paga, tem isso também, né? Já aproveitando, deixa Deus te usar, né? E tudo mais, e aquela coisa, a gente já está acostumado. Vem para a igreja, e aí acaba sendo sempre mais um culto. Aí vem semana que vem,
a mesma coisa, e vem, o pastor vem, que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, boa noite, irmãos, vão em paz, que o Deus da paz os acompanhe, e você já está acostumado, você já sabe como é que é, você já sabe a ordem das coisas, e a gente se acostuma tanto com isso, que às vezes o culto se torna só mais um culto, vira só repetição. Como que o nosso coração está posicionado no momento do culto? Quanto mais tempo a gente tem de igreja, mais perigoso é a gente cair no comodismo. De chegar num culto como esse e falar, é mais um culto, é mais louvor, é não sei o quê, hoje atrasou do talão. E a gente fica reparando. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A terceira sintoma da síndrome de Nazaré é acusa os outros e não a si mesmo. É a pessoa que, depois desse nível, já começa a procurar os defeitos dos outros, já começa a querer saber o que o outro está fazendo. Você viu fulano? Você viu aquele casalzinho de namorado? Sei não, acho que ele já, isso aí, tá o quê? Você viu? Você fica procurando quem que veio com roupa curta na igreja, e não sei o quê, virou fiscal do reino. O que você é agora? Eu sou fiscal do reino de Deus, eu estou aqui para fiscalizar, para ver se está tudo certo. Né? Mas a pessoa não consegue olhar para si e entender o que é ela, o que precisa ser melhorado nela. Né? A gente acha que, eu batizei, aí depois do batismo sou batizado com o Espírito Santo, recebi o Espírito Santo, arrumei um cargo na igreja, e agora eu estou aqui, fiscal do reino. Acabou, não tem mais nada, eu estou bem, agora eu só vou fiscalizar e passar tudo para o pastor Jorge, ou passar tudo para o pastor Jairo, e é isso. Não é. Nossa vida como cristão, Paulo mesmo, depois de muita coisa, ele percebe, ele fala assim, gente, quando eu olho para o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. A gente precisa cada vez mais entender e olhar para nós. É tirar a lupa que a gente está colocando no outro e colocar um microscópio em nós mesmos, para a gente conseguir enxergar e perceber o que em nós precisa ser aperfeiçoado. Mas o outro também tem. Então tá bom, você vai discipular, o que você vai fazer? Né? Porque só falar também às vezes não ajuda. E a gente precisa assumir esse compromisso, de não apenas olhar para o outro, mas olhar para si próprio também. Uma outra sintoma da síndrome de Nazaré é a pessoa que se decepciona com Deus. É a pessoa que fala assim, mas quando Jesus não é o centro da vida, a gente fica ressentido, porque a gente quer que tudo vá bem. E quando alguma coisa acontece, fala, pô Deus, por quê? Por que isso comigo? Por que isso, não sei o quê? E a gente, por conta de comparações, de ficar vendo muitas vezes o que o outro está falando, nossa, mas fulano está casando, fulano compra casa e eu, Deus, e fica uma decepção com Deus, como se Deus tivesse que atender aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, e não é assim também. A gente precisa compreender, que não é fácil isso é uma vida com Deus, é um processo, de que Deus, é muito difícil Deus responder a nossa oração da maneira que a gente quer. Na maioria das vezes, Ele sempre vai responder, mas não vai ser exatamente do jeito que você quer, da maneira que você quer, através da pessoa que você quer. Deus, Ele vai responder, Ele sempre responde, mas Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle. E a gente tem que confiar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se nós cremos nisso, a gente tem que falar, Senhor, está acontecendo isso na minha vida, eu não consigo entender, não faz sentido, igual o Jó. Jó perguntou tudo para Deus, e Deus fez um monte de pergunta para Jó, e Jó ficou sem resposta, e ele, no final ele chega à conclusão, Deus, eu não sei, mas eu sei que minha vida está nas tuas mãos, o controle da minha vida está nas tuas mãos, e é isso. Eu não vou perguntar para Deus o porquê. Por quê, Deus? Mas por quê? Mas que a gente possa entender que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta fechar, Ele é Deus, como a própria canção que a gente faz, que a gente canta. Isso faz com que a gente exercite a nossa fé. Os fariseus, em outro momento, eles pedem para Jesus um milagre. Eles falam assim, Senhor, mostra para nós que o Senhor é Jesus, faz um milagre aqui, como se Jesus fosse um mágico, né? Então, vou fazer, um passarinho, né? Não, ele estava esperando isso. E olha o que Jesus fala para ele, geração perversa e adúltera. Vocês acham que eu vou te mostrar um sinal? Eu não vou. Jesus foi embora. É isso. O Senhor mostra um sinal? Não. E aí? Às vezes a gente tem uma imagem de Jesus, que Jesus está aqui assim, né? Tipo igreja católica, aquela carinha assim, né, de coitado, que fica ali só ouvindo. Não. Nosso Deus, Ele é fogo consumidor também. Nosso Deus é o leão da tribo de Judá. E Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele pode todas as coisas, mas Ele também sabe qual o momento certo, a hora certa, e aquilo que nós precisamos nos momentos que a gente vai viver. E a gente tem que ter essa confiança em Deus. E um último sintoma, a gente poderia falar de outros, mas são as pessoas que trocam fácil Jesus. Eu tive a oportunidade de liderar os jovens aqui por uns 7 anos, aqui na igreja, e eu via isso demais.
meninas que chegavam e falavam, nossa, eu amo Jesus, eu dou minha vida para Jesus, e a pessoa está empolgada na igreja, ela está dançando, ela está fazendo tudo na casa de Deus, e nossa, você vê aquela pessoa ali queimando e tudo mais, mas daí o que acontece? Ela conhece o namorado, e o namorado não é da igreja, e aí, mas será que pode? Não pode? Aí começa, né, olha, veja bem, que não sei o quê, e aí a pessoa troca Jesus assim. Eu não vi isso uma, não vi duas, eu já vi várias vezes isso acontecer, tanto meninos quanto meninas. Pessoas que acabaram trocando Jesus por uma faculdade. Oraram tanto, jejuaram, Senhor, me ajuda no Enem, me dá as respostas, me dá sabedoria e me ajuda. E a pessoa vai, consegue, conquista uma faculdade, e aí troca Jesus por uma ideologia, troca Jesus por uma carreira, troca Jesus por outras coisas. São pessoas que amavam Jesus, pessoas que tinham, né, um fervor por Jesus, mas não era um amor sólido. Não era um amor sacrificial, a ponto de abrir mão de outras coisas. Então, essa é uma outra síndrome que a gente tem de Jesus. Já falei isso aqui, vou repetir. A gente tem que olhar para o amor de Cristo e a nossa escolha por Jesus, como se Jesus estivesse sentado numa cadeira aqui e tem uma outra cadeira vazia. Aí vem, por exemplo, no meu caso, aí vem a Lúcia e senta aqui. Quem que você vai escolher, Jesus ou a Lúcia? Amor, te amo. Mas Jesus. Você sai. Senta meu pai. Ai, Clodo, tamo junto. Fábrica de vencedores. Mas, Jesus. Senta Ana Esther, Jesus. Senta um melhor amigo, é Jesus. Vem a sogra, nem precisa sentar, Jesus. Né? Brincadeira, sogra, te amo. Mas é a gente sempre ter a escolha por Jesus. É sempre, independente de quem tiver, é Jesus, eu não vou trocar Ele por nada, Ele é meu tudo. Ele não é mais uma coisa na minha vida, Ele não é um acaso, Ele não é alguém que apareceu só para me ajudar, Ele é o meu Salvador, é o meu Mestre, Ele é quem me dá propósito de vida. E para esses sintomas, então, já que eu estou casado com médica, não pode só diagnosticar, tem que dar as recomendações. Então, vamos lá. 3 recomendações. A primeira delas é desfrute da presença de Deus a todo momento. Se você percebe que você, em algum dos pontos que eu falei aqui, mencionei, aquilo lá mexeu com você, ou talvez você nem percebeu, mas pegue essas recomendações. A primeira, desfrute da presença de Deus a todo momento. Nós aprendemos que dos atributos de Deus, tem 3 oni de Deus. Vamos lá, oni o quê? Oni, presente, oni e onipotente. Não é que Deus ele tem muito poder, Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. Né? Ele é onisciente, Ele sabe de muita coisa. Não, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. E Deus ele é onipresente. Ele está em vários lugares? Não, Ele está em todos os lugares. E esse é um dos atributos de Deus que a gente precisa desfrutar, que a gente pode falar com Deus o tempo todo. Eu sei que às vezes a rotina é intensa, é corrido e tudo mais, mas que a gente possa entender que a gente não precisa de formalizações para falar com Deus. É importante um tempo ali mais formal, onde você vai para o seu quarto, fecha a porta, como está descrito lá em Mateus. Sim, mas por que não, quando você está dirigindo, você pode falar com Deus? Colocar ali um louvor, falar com o Senhor. Enquanto você estiver ali fazendo alguma coisa na sua casa, arrumando as coisas da casa, lavando a louça. Eu gosto, às vezes, sempre só para mim lavar a louça, né? Às vezes eu chego em casa, está lá a pilhazinha assim, eu falo, essa função é sua, a gente sabe dividir as coisas, né? E aí vamos lá, só coloca um som, né? Põe uma música lá e vai lá. Vai adorando a Deus, vai ouvindo e fazendo com que a sua mente venha pensar nas coisas que são do alto. A Bíblia fala para a gente, lá em Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por isso a nossa mente tem que estar nas coisas que são do alto. Sabe? Então, todo momento que você estiver lá, e agora eu falo com o Alex, porque o YouTube já não gosto mais, o YouTube ele fica burlando a gente, coloca uma música no YouTube, você está no momento melhor, né? Momento intenso, daqui a pouco, Magalu, você já quebra a gente, os anúncios no meio, aí fala, não, vamos colocar uma playlist aqui, Alexa, toca lá, Louvando e Louça, uma playlist, Louvando e Louça, aí toca lá, só as músicas lá, e você vai lá e amém. Você vai fazendo as coisas e vai ouvindo uma música, né? Está no elevador, está lá, descendo no elevador, Senhor, obrigado, e começa a adorar o Senhor. Uma chave que eu aprendi dentro lá com o nosso pastor, é que
a gente pode orar em línguas a todo momento. A gente tem a prática de orar em línguas, às vezes, só no momento que a gente está mais intenso, né? Não, orar em línguas é quando eu estou num nível espiritual, né? Quando eu estou mais... Por que não? Eu aprendi isso, e desde isso eu tenho praticado isso. Então, às vezes, eu estou no elevador, eu estou sozinho no elevador, estou lá, xaralabassura, no elevador. Aí entra alguém, a gente já dá uma, né? Não dá. E aí, às vezes, indo para a escola, que eu consigo, graças a Deus, ir ali a pé, eu vou falando com Deus, nos momentos que eu posso, dirigindo, dentro do carro, no escritório, no momento que eu estou ali sozinho, eu e meu computador, falo em línguas. Porque, dirigindo, principalmente, porque você não precisa estar com a mente 100% naquilo. Você pode estar fazendo outra coisa e orar em línguas. Porque quando você ora em línguas, é seu espírito que está intercedendo por você. Então, que você possa desfrutar da onipresença de Deus e estar podendo estar interligado em todo momento com Ele. Não precisa só, não, minha oração de 2 minutos e o resto do dia esquece de Deus. Não pode ser assim. Se Ele é onipresente, que a gente aproveite e desfrute disso a todo momento. Invoque a presença de Deus nos seus ambientes rotineiros. A gente não pode achar que a gente vem para a igreja, e esse é o ambiente onde Deus está, e depois eu vou para o meu trabalho, ou para a minha casa, ou para a faculdade, e a vida normal. Não. Invoque a presença de Deus aonde você está. Aonde você está, invoque a presença. Nós somos chamados para isso. Nós somos comissionados por isso. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A gente, no ambiente onde a gente está lá fora, a gente precisa exalar o bom perfume de Cristo. Olha o que diz 2 Coríntios 2,14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo o lugar, a fragrância do seu conhecimento. Nós somos o bom perfume de Cristo. Onde quer que a gente esteja, a gente precisa trazer a presença de Deus. Eu lembro que quando eu ainda estava trabalhando aqui na igreja, mas também estava já lecionando, antes de entrar em sala de aula, algumas vezes eu pude ungir as carteiras. Eu ungia, o pessoal tocava o sinal, né, o pessoal estava entrando na escola ainda, eu tinha ali uns 5 minutinhos, eu ia lá e orava nas carteiras. E aí tive o privilégio, depois de 1 ano, depois de vir aqui na igreja e ver um dos jovens, 2 alunos meus, que eram lá, estando aqui na igreja. Eles estão servindo, estão ajudando na multimídia, né? O Luan com a Mirella, não sei se eles estão aí hoje, mas eles... Foi um fruto de uma oração. Eu não preguei o evangelho diretamente para eles, mas uma semente foi lançada ali. No mundo espiritual eu estava declarando, quem sentar aqui, Senhor, eu não sei quem é, não sei o que passou, mas alguma coisa eles vão sentir nessa aula. Eles vão perceber alguma coisa em mim que tem que ser diferente. A gente precisa exalar esse bom perfume. Tenho, né, um aluno lá em São Paulo, e essa história é boa, pastor. Tinha um aluno lá em São Paulo, eu cheguei na escola recentemente, interior e tudo mais, o nome é diferente, Azaf, eu sempre coloco meu nome na lousa. E aí ele contando para mim, bem no comecinho, ele não me conhecia direito ainda, ele ficou curioso e ele queria me pesquisar na internet, saber Azaf, quem que é Azaf, né? Pesquisar quem que é. E aí ele dormiu e ele sonhou que ele estava pesquisando Azaf Miranda no YouTube. E ele não sabia meu sobrenome. Aí ele acordou, ele falou assim, Azaf Miranda. Ele foi lá e jogou no YouTube. Adivinha o que tem no YouTube? Azaf Miranda. Tinha um monte de pregação minha aqui do rolo, um monte de pregação aqui das lives, né? Azaf é meio, não é tão fácil assim, né, de ter outros. Então, ele achou fácil. E ele assistiu umas pregação minha no YouTube, você acredita? Daí no outro dia ele foi na sala e falou, ô professor, eu vi uns negócios seus lá no YouTube, lá, Holy Stars, estava pregando lá. Falei, como é que você descobriu? Falei, daí ele contou para mim, foi um sonho que ele viu meu sobrenome. Falei, olha, Deus já está ministrando na vida desse menino, né? Isso foi ano passado. Esse ano, ele é muito tímido, esse ano ele começou a querer se aproximar mais, fazer parte da minha tutoria. Aí um dia ele chegou para mim e falou, professor, está acontecendo uns negócios em casa, tal, meu tio, ele faz parte da Umbanda, não sei o quê. Eu falei, Jesus, lá vai. E aí, nossa, eu não sei direito o que aconteceu. Eu falei, posso orar por você? Ai, por favor, eu preciso dessa oração. Aí eu orei por ele, ali a gente foi numa outra sala, eu consegui ministrar na vida dele. Aí terminou a oração, ele falou, nossa, eu senti uns negócios diferentes. Eu falei, é Deus que está agindo na sua vida aí, minha filha, dentro da escola. A gente está num ambiente ali, mas e aí, se eu tenho oportunidade de poder ministrar na vida de um aluno, por que não fazer isso? Por que não trazer a presença de Deus para o ambiente onde eu estou? Tinha um outro aluno também que olhei para ele e falei assim, isso aqui é desviado. Não sei se foi revelação, não sei se foi experiência, não sei o que foi. Mas olhei para ele e falei, esse cara é desviado. Não sei por quê. Veio esse negócio na minha cabeça. Enfim, a gente começou a conversar, e eu comecei a puxar, no fim ele era mesmo desviado, ele ia na igreja, cresceu na igreja, mas não ia mais, era da Assembleia e tudo mais, conversa vem, conversa vai. Aí no outro dia ele falou assim, nossa, professor, eu precisava voltar para Jesus, isso aqui. Você pode orar por mim? Eu falei, posso, vamos lá orar, e vamos na outra sala, ele estava no meio do refeitório, vamos lá no cantinho, fui lá, orei por ele, tudo mais, falei, nossa Senhor, esse é do Senhor, e eu comecei a orar em casa por ele, pela vida dele,
E depois de um mês ele veio falar comigo e falou assim: professor, eu estou conversando com uma amiga e tal, eu estou querendo descobrir mais sobre outras religiões, não sei o quê. Eu falei: ixi, Jesus do céu, o que está acontecendo? Ele falou: não, quero umas religiões de matriz africana, queria conhecer mais e não sei o quê, eu vou com ela em tal lugar. E eu assim: mas veja bem, e não sei o quê, tentando falar com um certo respeito, é lógico, eu sei que é o meu papel ali, mas eu também sei que eu não posso ser omisso, eu preciso ser ativo, eu preciso, meu Deus do céu, a oportunidade de falar com ele. Eu falei com ele ali, mas mesmo assim, não sei se ele foi ou não, mas eu sei que essa semana ele veio falar comigo, ele faltou 2 dias, eu já cheguei meio daquele jeitão que eu sou, que eles falam que eu sou, nossa, professor, você é muito legal e chato ao mesmo tempo. Falei: que bom, não tem problema, né? Eu sou esse tipo. Eu já cheguei cobrando: você faltou 2 dias, onde você estava, e não sei o quê. E aí ele falou para mim assim: não, professor, eu fui num evento, fui num retiro, eu fui no encontro com Deus, Jesus falou comigo, ele falou que é para eu voltar a tocar para Ele, eu estou doido para voltar, você vai um dia lá ver eu tocar? Eu falei: claro que eu vou. E aí, por fora, eu estava assim: ai, que bom, graças a Deus, mas por dentro eu estava: perdeu, Satanás, esse é do Senhor, conquistado, eu estou ali, eu preciso manifestar a presença do reino de Deus, aonde quer que você esteja, que você manifeste, exale. Tem algo diferente nele, tem uma alegria diferente nela, existe algo, um negócio, um espírito, eles vão falar uma energia, alguma coisa que eles não vão saber descrever, e um dia você vai poder falar: eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho um Deus, eu tenho um propósito, eu tenho uma vida em abundância, eu tenho paz que excede todo entendimento, que você possa exalar o bom perfume de Jesus, desfrutar da presença dEle, e invocar a presença dEle, aonde você estiver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma segunda recomendação para você, obrigado já, é que você possa ser intencional nas suas práticas espirituais. A gente precisa compreender que o Espírito Santo está sempre conosco, como eu já mencionei, e que a nossa oração ela não pode ser apenas uma reza. Em muitos momentos da minha vida eu percebi que eu estava com essa síndrome de Nazaré também, porque a minha oração, todos os dias era a mesma coisa. E a gente julga tantas vezes os católicos, fazem reza, e a minha oração estava sendo sempre a mesma coisa. Era a mesma oração todos os dias. Não tem muita coisa para mudar, aí é a mesma oração, e a gente percebe que aquilo acaba se tornando uma reza nossa. Então, que a gente possa ser intencional nos momentos que a gente for orar, ser espontâneo, conseguir realmente parar, acalmar o coração, respirar e ouvir o que Deus tem para nós também. Falar de uma maneira espontânea com Deus, é isso que Ele espera de nós. Ao ler a Bíblia, é engraçado que na Bíblia não tem um versículo que fala que a gente tem que ler a Bíblia. Você acredita nisso? Não tem, fala assim: você tem que ler a Bíblia. Não tem ler. Fala: medite nas Escrituras, examinai as Escrituras. É diferente. Eu comecei num plano bíblico da Zion, eu com a minha esposa, eu até vim pregar para os jovens aqui no começo do ano. E aí eu falei para ele: gente do céu, minha leitura, né? Eu falei assim: amor do céu, o meu povo não saiu do Egito até agora, né? Tá lá o povo lá em Êxodo ainda, não atravessou o Mar Vermelho, e você? O meu já está montando o tabernáculo. Falei: então você já está mais adiantado, eu que estou atrasado. Mas a minha leitura estava sendo o quê? Não, tem que ler para acabar a Bíblia, e não sei o quê, estava sendo um negócio que era ler por ler apenas. Eu falei: mas peraí, está errado isso. Não que o plano de leitura seja errado, mas a minha postura ao ler a palavra está sendo apenas de um check. Apenas de eu li a Bíblia inteira no ano, e aí? Mas o que eu consegui absorver? Eu consegui meditar nas Escrituras? Eu consegui guardar a palavra no coração para que eu não venha pecar contra Deus? Que a nossa vinda à igreja, esse momento de culto, que ele também seja intencional, que não seja um clube para a gente se encontrar no final de semana e ver pessoas que a gente queridas e conversar como é que foi a semana, mas que em nome de Jesus seja um centro de treinamento para a gente receber as ferramentas do céu para começar a semana. Domingo não é o último dia da semana, domingo é o primeiro dia da semana, é o começo. E por isso que a gente vem aqui entregar as primícias para o Senhor, vem nesse CT, centro de treinamento, receber as ferramentas para a gente poder usá-las na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, estar carregado, preparado para poder entregar para uma sociedade que está carente de Deus, carente de uma resposta, carente de salvação. Que você seja a resposta de oração daqueles que ainda não conhecem a Jesus lá fora, ou daqueles que se perderam no caminho. Que você venha para a igreja e você receba isso de Deus para que você também possa entregar. E por último, a última recomendação que eu trago aqui para nós
é que você venha se lembrar daquilo que Jesus fez por você. Então, vamos recapitular, antes da gente entrar no terceiro. Primeiro, que você desfrute da presença de Deus a todo momento. Fala para a pessoa que está do seu lado, desfruta da presença de Deus. Fala para a pessoa que você ignorou agora, Ele é onipresente. Que você possa ser intencional nas suas práticas espirituais, que não seja só mais um culto, que não seja só mais uma oração, que não seja só mais uma leitura da Bíblia, mas que você seja intencional. Eu sei que às vezes tem dia que, todo dia você acorda com vontade de ler a Bíblia e orar. É claro que não. E eu vou contar um segredo para vocês, nem o pastor Jorge. Porque isso se torna um hábito para nós. Tem muita coisa que a gente faz que às vezes a gente não está com vontade, mas a gente faz porque a gente entende que tem que fazer. A gente não é criança mais, a gente é adulto. Então a gente sabe o que a gente tem que fazer. Tem dia que a gente não tá legal, tá bom, mas a gente vai orar, porque é a nossa vida de fidelidade com Deus. Tem dia também que você está com vontade de abraçar a sua esposa, tem dia que você não está. Mas às vezes você vai e você abraça. Por quê? Porque você fez um compromisso. Você ama Ele, mesmo Ele te irritando às vezes, mesmo, enfim, você está lá. Então a gente tem que entender isso e viver dessa forma. Uma das ilustrações, uma vez que eu vi, eu guardei no meu coração, é que, e uma pergunta, na verdade, que é quem que você gostaria de conversar lá no céu? Algum personagem bíblico que você gostaria de conversar? Talvez você gostaria de conversar com Moisés. Eu escolheria Moisés para perguntar como é que foi, todas aquelas histórias que a gente vê em desenhos, em ilustrações, e a gente lê na Bíblia, a gente fala, nossa, deve ser o máximo, atravessar o Mar Vermelho, as pragas do Egito, tudo aquilo que aconteceu, conversar, como é que foi, Moisés? Você ficou meio assim, de tentar na Terra Prometida, fala mais um pouco e tudo mais, conversar com Elias, conversar com Eliseu, conversar com Daniel na cova dos leões, como é que foi essa parada aí? Isso, a gente conversar, e não só com os do Antigo Testamento, mas também conversar com os do Novo Testamento, chegar a conversar com Pedro, que andou com Jesus lado a lado, com João, que encostou a cabeça no ombro de Jesus. Como é que foi andar com Jesus? Como é que era sentar na mesa com Jesus? Quais foram as conversas que vocês tiveram? Como é que foi andar sobre as águas, Pedro? Chegar para Paulo e perguntar como é que foi toda essa loucura, esse reviravolta, você perseguindo cristãos, agora sendo cristãos. A gente pode perguntar para vários, muitas coisas que eles viveram, principalmente aqueles que andaram com Jesus lado a lado. Mas eles também podem virar para nós e perguntar, mas a gente também quer saber, como é que é? Como é que é ter o próprio Deus habitando dentro de você? Como é que foi essa fase? Porque eles não pegaram essa fase. Eles podem perguntar, como é que é ter o Espírito Santo falando dentro do seu coração? Como é que foi o próprio Espírito Santo descer e renovar a sua vida? E agora você não precisar ir até um lugar para falar com Deus, você não precisa mais encontrar o Mestre e tocar para ser curado, mas agora você pode ter o próprio Deus habitando no seu coração. Como que foi isso? Como foi essa experiência? Como foi viver com Deus habitando dentro de você? É esse privilégio que nós temos, e nós precisamos desfrutar disso, dia após dia. E último, agora para encerrar de verdade. Lembre-se do que Jesus fez por vocês. Coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Nós já vamos encerrar. Você lembra daquilo que Jesus fez por você? Você lembra de onde Ele te tirou? Você sabe do sacrifício que Ele teve que te fazer para que você pudesse ter a remissão dos seus pecados? Você lembra qual era a sua condenação? Você lembra aquilo que você já estava prestes a viver, que era a morte eterna? Mas, João 3,16, mas Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho. Se o pessoal do louvor puder subir aqui já para me ajudar, por gentileza. Que você venha a se lembrar do que Jesus já fez por você. Que Ele não seja mais alguém na sua vida. Que Ele não seja mais Jesus, meu Salvador, é claro, ótimo. Se você quer Jesus apenas como um Salvador, ótimo, você já está, check, beleza. Mas que Ele seja também o Senhor da sua vida. Não apenas aquele que te salvou, mas aquele que vai guiar e nortear você. Que você possa ter momentos de intimidade mesmo com o Senhor. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Jesus? Qual foi a última vez que você se quebrantou e falou assim, Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Jesus, sem Ti eu não sei viver. Foi a última vez que você sentiu essa paixão intensa por Jesus? A
gente se acostuma muito fácil com Ele. E é muito fácil, em meio à correria, em meio a tantas coisas que a gente tem que resolver no dia a dia. Eu sei que é corrida, eu estou lá em São Paulo, eu sei como é que é. Mas que a gente possa entender que Jesus não é mais um. É Ele, é sobre Ele, tudo vem dEle. Que Ele sempre seja o principal nas nossas vidas e que a nossa vida seja norteada por Ele. Que ao acordar você se lembre de Jesus, que durante o seu dia você se lembre dEle, que ao deitar você se lembre dEle. Em vez de murmurar e reclamar, nossa, mas hoje está chovendo, nossa, mas hoje está calor, nossa, mas que você venha agradecer porque você tem vida, porque você tem ar em seus pulmões, porque você está de pé, e porque além de tudo isso, pode tudo passar, você pode perder tudo, você tem garantia de vida eterna por conta de Jesus, você é co-herdeiro com Cristo, e tudo aquilo que Ele garantiu na cruz, a herança do Pai, vem sobre você. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o cordeiro que se entregou por nós, mas é o leão que ruge, e o diabo bate em retirada. Ele é o nosso sol da justiça, aquele que brilha e as trevas vão embora. Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que veio da raiz de Davi para reinar sobre a terra com justiça e retidão por todos sempre. A nossa esperança não está em governos, a nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está nas nações, mas a nossa esperança está naquele que um dia vai reinar com retidão, com justiça, eternamente. A nossa esperança está em Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que veio, que morreu por nós, aquele que se entregou por nós.